Olá, catequizandos! Então, nós vamos fazer esse primeiro vídeo referente ao capítulo 10, tá? O tema do capítulo: Batizados, Sal da Terra e Luz do Mundo. Então, nós temos ali a explicação falando sobre o que é o sacramento do batismo, né? Então, primeiro de tudo, eu vou ler a passagem bíblica que tem lá, que é a leitura de Mateus 5, do versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que está sendo perguntado ali no livro, né? Eu vou falar sobre as 4 perguntas que estão ali na primeira página, na página 56. Tá pedindo para fazer a leitura, né? Então, nós já fizemos a leitura. Quem está falando? A quem são dirigidas essas palavras? Então, quem está dizendo essas palavras, quem está falando, é o próprio Deus dizendo para Moisés lá no Sermão da Montanha, né? Ele está dizendo o que ele fala, né? Ele está explicando sobre o que nós devemos ser. Nós devemos ser aqueles que as pessoas olhem para nós e encontrem Jesus. Então, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. O sal no sentido de dar tempero, né? De dar sabor. Então, nós precisamos ter esse olhar, né? Um olhar de amor, um olhar de misericórdia e levarmos essa temperança, esse equilíbrio para as pessoas que se aproximarem de nós. E a luz é que nós devemos sempre iluminar o caminho, então se colocar sempre à disposição das pessoas para estar à frente iluminando aquele caminho, conduzindo as pessoas para chegarem até Jesus. Né? Nós não podemos e não devemos ser o centro, nós devemos apontar para o centro. Nós devemos todos, né, todas as pessoas precisam entender que o centro é sempre Deus, o centro é sempre Jesus. Então nós precisamos apontar para o centro e direcionar a nossa vida para Ele. E quando nós direcionamos, quando nós apontamos a nossa vida apontamos para Jesus, mostramos que nós somos apenas instrumentos, nós conduzimos as pessoas até Ele. Então esse é o objetivo principal, né? A pergunta seguinte lá, qual a função do sal, né? O que significa ser sal da terra? Então eu já falei aqui, né, que nós precisamos de ser aquele tempero, aquilo que muda o contexto. Então, se você está no meio, por exemplo, de pessoas e aquelas pessoas que estão ali não são pessoas de Deus, se você está conversando com uma pessoa que não é uma pessoa de Deus, que não conhece, que não tem conhecimento da palavra, você não precisa se esconder daquela pessoa, você nem deve esconder o seu conhecimento daquela pessoa, pelo contrário, você precisa falar aquilo que você sabe, aquilo que você entende, aquilo que você conhece. Né? Você precisa realmente colocar o seu conhecimento a partir do que você tem de realidade de vida para que as pessoas tenham esse conhecimento também. Para que as pessoas vejam você com o olhar de Jesus, para que espelhem, né? Olhem em você e encontrem Jesus. E a última pergunta, você acredita que Jesus pode contar com você como sal da terra e luz do mundo? Essa pergunta é um pouco difícil de ser respondida, né? Porque nós carregamos na nossa vida os pecados, né? Os pecados enraizados. E eles nos levam, muitas vezes, a fazer como Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Muitas vezes eles nos fazem também nos afastar de Jesus ou até mesmo trair Jesus, como Judas fez. Então, nós precisamos sempre lutar contra esses pecados que nós temos no nosso dia a dia, que eu costumo dizer que são os pecadinhos de estimação, né? São aqueles mais simples que a gente acha que não vai atrapalhar a nossa vida, mas são esses que mais pesam no nosso dia a dia. Então, nós precisamos ter esse olhar, enxergar as nossas dores, enxergar os nossos erros
e mesmo assim não deixar de buscar a Deus, e mesmo assim não deixar de ser sal da terra e luz do mundo. Sempre tentando fazer com que as pessoas se aproximem de nós, mas vejam o próprio Jesus e não a nós mesmos. Então nós não podemos ser nós não podemos falar de Deus querendo ser Deus. Nós precisamos falar de Deus enxergando a nossa misereza, né? Enxergando a nossa realidade, sabendo que nós somos miseráveis pecadores, certo? Então, ali na continuação do livro, ele vai falar um pouco, né, sobre como Jesus colocava essa comparação para os discípulos, para os apóstolos, vai explicar um pouco sobre como eram, né, a questão naquela época lá de Jesus. E ali ele pergunta para nós, né, lá na página 58, ele vai nos perguntar que testemunho Jesus nos pede. Então, ele pede nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações, com o próximo e conosco mesmo. Né? Nós precisamos entender que o próximo mais próximo, primeiro somos nós e depois aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família. Então, esses são aqueles que a gente primeiro precisa amar. Amar a si mesmo, amar as pessoas da minha família. Então, esses são os meus próximos, os meus primeiros próximos, vamos dizer assim. E aí, depois disso, sim, nós temos que ter misericórdia para os demais. Mas o que adianta a gente fazer pelos outros e não fazer por nós? O que adianta eu cuidar de uma pessoa de rua, por exemplo, mas eu não estou cuidando de mim? Eu não estou zelando por mim? O que adianta eu cuidar de uma criança num orfanato, mas não cuidar do meu próprio filho? Então, eu preciso ter essa visão também, né? Do quem é o próximo, quem é o meu primeiro próximo, mais próximo. E como batizados, nós temos uma missão, né? De ser o sal da terra e luz do mundo. Então, se você é batizado, você já está imbuído dessa missão. Você já recebeu essa missão lá no seu batismo, que é refletir a face de Jesus. Você está refletindo a face de Jesus para as pessoas que se aproximam de você? Então, nós vamos encerrar aqui e eu vou dizer para vocês assim, que ser batizado é vocês receberam uma marca, né? Todos vocês, os catequizandos, são batizados. Vocês receberam uma marca. Esta marca nunca vai sair de vocês. Seja adulto, seja velho, não importa. Não interessa aonde você estiver, pela tribulação que você passar, você já recebeu essa marca. Você é filho de Deus. Você é cristão. Nunca você vai deixar de ser. Ah, mas eu fui batizado, mas eu fui para outra igreja. Não importa. Aquela marca permanece em você. Ela é indelével. Indelével quer dizer que ela nunca vai sumir, independente de onde você estiver. Essa marca já está em você e vai permanecer. Então, a sua missão neste mundo é refletir a face de Jesus. É ser sal da terra e luz do mundo. Um beijo para vocês. Obrigado. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.